Salmo de número 96, a palavra de Deus nos diz assim: Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios, adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras, dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale, e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus, e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude, folguem o campo e tudo o que nele há, regozijem-se todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Assim temos lido o Salmo de número 96. Vamos orar nesse instante. Pai amado, nós acabamos de entoar louvores ao Teu nome, de confessar os nossos pecados. Agora que Tua palavra será exposta, que o Senhor seja servido em aplicar esta palavra no coração de cada um dos Teus servos. Nos dá graça, ajuda-nos sempre. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu quero falar para vocês nesta oportunidade sobre a seguinte ideia: chamados para adorar. Chamados para adorar. É interessante que a língua galesa nos traz uma palavra ou uma definição muito rica a respeito de adoração, cujo significado é de joelhos prostrados. Assim, o galês define a ideia de adoração. Muito provavelmente, este salmo de número 96, ele tenha sido cantado durante a consagração do segundo templo. Um fator ainda que chama a nossa atenção no que diz respeito ao salmo de número 96 é que ele é um salmo missionário. Se você observar aí o verso de número 3, o salmista dirá assim: anunciai. E aí nós veremos um pouquinho mais à frente, mais detidamente, sobre esta ideia de anunciar. Pois bem, queridos, dentro dessa perspectiva de chamados à adoração, eu quero falar para vocês num primeiro momento sobre a seguinte ideia: uma adoração teocêntrica. Versos de número 6 e 7 do nosso texto base, que diz o seguinte: glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força. A ideia de adoração teocêntrica é Deus no centro da nossa adoração. É exatamente esta a ênfase dada aqui pelo salmista. Glória e majestade estão diante dele. A ideia de glória equivale aqui à força. E é interessante que esse termo, ele diz respeito diretamente a um valor intrínseco. É a mesma ideia de, por exemplo, uma moeda que tem ali um valor intrínseco. Sim, meus queridos, tributai ao Senhor o valor devido. O Senhor é digno de
de adoração, por aquilo que Ele é, mas também por aquilo que Ele realiza na vida dos seus servos, na vida do seu povo. Interessante que o rei terreno, ele busca impressionar os seus súditos através, por exemplo, dos seus trajes glamourosos, aquilo que nós chamamos hoje de ostentação. Porém, o Supremo Rei se veste com os seus atributos eternos. A saber, o salmista lá no finalzinho fala a respeito de fidelidade e fala também a respeito de justiça. Sim, meus queridos, nós podemos olhar para os homens e dizer assim: quanta injustiça! Você não já se deparou com uma realidade assim? Né? Quanta injustiça! Você pode olhar para a figura humana e falar assim: falta honestidade, falta brio. Entretanto, quando você olha para as Sagradas Escrituras, você vê com muita clareza o salmista falando a respeito das qualidades do Deus eterno. E aí ele ressalta justiça, aí ele ressalta a fidelidade do Senhor. E é diante deste Deus que você, meu amado, minha amada, é chamado a adorar, a prestar adoração, força e formosura no seu santuário, diz o salmista, verso de número 6, que diz assim, ó: glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. E aí eu quero chamar a sua atenção para aquilo que está escrito no Salmo 93. Vai lá, Salmo 93, verso 1. Olha o que diz aí. Salmo 93, o verso 1. Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Agora o Salmo 99, verso 1, que diz assim, ó: reina o Senhor, tremam os povos, ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. Sim, meus queridos, todos esses salmos são salmos de realeza. O salmista diz: o Senhor reina. Um fator interessante para o qual você deve prestar atenção é que o salmista, ele falará a respeito dos reis e dos povos. E a ideia básica é a seguinte: os reis estão lá em suas nações, sentados em seus tronos, porém, eles são tão falhos quanto transitórios. Porém, existe um que reina e que está no controle de todas as coisas. A este Deus, a este Rei, a este que está sentado no trono eterno, todos devem reverenciar-se. Uma adoração transcultural. Versos 7 e 8, por favor. Salmo 96, versos 7 e 8, que diz o seguinte: tributai ao Senhor, ó famílias dos povos. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Sim, tributai ao Senhor, ó famílias dos povos. É interessante que o termo tributai está relacionado diretamente com aquilo que nós devemos oferecer a Deus. Sim, a maior oferta que podemos oferecer ao Senhor é a nossa disposição para o seu serviço. Certamente você já cantou algumas vezes o cântico Oferta de Amor, sim ou não? Vem o Senhor minha vida a oferecer, não é assim? Quando você canta, você precisa prestar bastante atenção. Alguém já disse, olha que coisa séria, alguém já disse que o momento em que nós mais mentimos é quando nós cantamos. E isso porque às vezes nós não prestamos atenção naquilo que nós estamos cantando.
Isso porque muitas vezes nós não prestamos atenção naquilo com que nós estamos nos comprometendo. E aí esse cântico em particular, ele fala de uma entrega total. Mas a questão é, até que ponto essa nossa entrega total, ela é real? Tudo a Cristo a ti entrego. Lembra desse hino? Tudo ó Cristo a ti entrego. Tudo entregarei, tudo entregarei. A questão é, até que ponto esse compromisso total e irrestrito é uma realidade na nossa vida na condição de adoradores. Lembrando que tudo pertence ao Senhor. Tudo, absolutamente tudo. Quando nós olhamos, por exemplo, Eclesiastes capítulo 5, quando você observa os versos 18 e 19, o sábio Salomão diz assim: quanto ao homem a quem Deus deu a vida, a condição para o trabalho e o resultado do trabalho, bem como as condições para usufruir deste trabalho, tudo é dom de Deus. Então Deus te deu a vida, Ele te deu a inteligência, Ele te deu o trabalho, a força para trabalhar, o resultado disso, que é de onde vem a tua provisão, as condições para usufruir do resultado do teu trabalho, e aí ele diz, tudo é dom de Deus, é presente de Deus para com a tua vida. Sim, meus queridos, tributai ao Senhor glória e força. E por que, afinal de contas, o salmista, ele faz esta declaração? Porque ele vem mostrando a realidade da nulidade dos ídolos. Sim, é interessante que o termo deuses, a ideia é não Deus, a ideia é nulidade, a ideia é aquilo que não é coisa alguma. Assim ele define os deuses dos pagãos. Ele diz que os deuses dos pagãos são aquilo que não é coisa alguma. Quer ver uma definição muito clara, objetiva e direta no tocante a isto? O Salmo de número 115, quando o salmista diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dar glória. E aí o salmista continua discorrendo e agora ele vai definir a condição dos deuses, dos pagãos. Tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, boca tem, mas som algum sai da garganta, e daí por diante. E o salmista conclui e diz assim: são mortos, e tornem-se semelhante a eles todos os que fazem, bem como todos aqueles que nele confiam. O termo tributai exprime um grau de urgência para a proclamação daquilo que Deus é e faz na vida do seu povo. Sim. Agora eu quero falar para vocês sobre uma adoração centrada na santidade de Deus. Verso de número 9. Observem vocês o que diz aí. O verso de número 9. Ele diz assim: adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. Sim, meus queridos, somos chamados, somos desafiados agora a prestar atenção para a santidade de Deus. A adoração deve ser um estilo de vida muito mais do que um momento cultico. Sim, no domingo, durante a semana, você sobe ao templo, porém isto é um tempo razoavelmente curto diante de todo o tempo que você tem para adorar a Deus. E é exatamente por isso que defende-se a ideia de que você sobe ao templo não
simplesmente para adorar a Deus, mas para dar continuidade à sua vida de adoração. Sim, Salmo de número 116, você tem uma adoração privada, uma adoração individual, que é aquele momento onde você medita na palavra, é aquele momento onde você entoa sozinho os louvores, onde você ora. E aí no dia do ajuntamento, você sobe para que com os demais adoradores se some a adoração pública. Isso é muito interessante. Adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. É o Santo de Israel. Sim, meus queridos, a palavra nos desafia a sermos santos, porque santo é o Senhor. Separados para uma finalidade. Qual? Adorar aquele que está entronizado, aquele que está sentado no seu santo templo. Ah, meus queridos, meus nobres irmãos, observe o que Isaías diz aí, em Isaías capítulo 1, verso 11 ao verso de número 13. Isaías capítulo 1, versos 11 a 13. Observe vocês o que diz aí. Isaías 1, a partir do verso de número 11. De quem me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiro e da gordura de animais cervados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes nos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para minha abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Sim, meus queridos. Em outras palavras, o que o Senhor está denunciando por meio do profeta é: o povo é religioso, o povo cumpre com a agenda de subir ao templo, de manter ali a vida religiosa. No entanto, há uma distorção do estilo de vida cultivado por essas pessoas diante daquilo que o Senhor requer do seu povo. E quando a palavra fala que Deus é santo, nós estamos falando de um atributo, de uma qualidade presente em Deus e que deve estar presente também em nós. Essa ideia de que Deus é santo e que nós devemos ser santos é aquilo que a teologia chama de atributos comunicáveis. Ou seja, Deus é e nós também podemos ser. É por isso que a palavra diz que Deus é santo e que se nós quisermos adorar ao Senhor, nós também devemos buscar e cultivar esta vida de santidade. É interessante que Pedro fala a respeito da eleita do Senhor, que deve cultivar uma vida de santidade. E aí, claro, Pedro está falando a respeito da igreja do Senhor. E aí, nós vamos agora para o verso de número 10 do Salmo 96, quando o salmista diz o seguinte, verso de número 10. Dizei entre as nações, reina o Senhor, ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Sim, meus queridos, dizei entre as nações. O Salmo de número 96, conforme já disse, é um salmo missionário. Observe o verso de número 3, o que é que diz aí? Verso 3. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Sim, dizei. A ideia aqui é a de um mensageiro que deve levar
uma notícia adiante. Isaías 52, verso de número 7. Isaías 52, o verso de número 7, que diz o seguinte. Isaías 52, 7, que diz: Que formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam coisas boas, coisas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Claro, você deve estar lembrando agora de Romanos capítulo 10, onde o apóstolo Paulo faz referência a estas palavras. Sim, meus queridos, este termo deu origem à palavra evangelizar. Sim, dizei entre as nações, seja você um instrumento para proclamar as grandezas de Deus. Seja você aquele que se dispõe a contar para outros aquilo que Deus é e faz. Muito provavelmente no seu cotidiano, você depara-se com pessoas que têm a ideia de Deus como sendo Deus distante. Porém, as Sagradas Escrituras falam do Deus pessoal, aquele que se faz presente, que nos conhece pelo nome, que sabe das nossas necessidades. É a respeito deste Deus real, presente, que intervém, que você deve testificar. Sim, proclame que o Senhor reina, Ele firmou o mundo para que não se abale. É isso que Moisés fala lá em Gênesis. E é a respeito deste Deus que você deve testificar. Não se furte a responsabilidade de testemunhar da parte de Deus. Mesmo porque evangelizar, proclamar, não se faz apenas quando se está de férias. Eu estou aqui de férias, não estou fazendo nada, então eu vou agora falar um pouco de Deus. Não. Essa é uma tarefa que você faz no seu cotidiano. Você tem no seu entorno, conforme já disse em outros momentos, pessoas arrebentadas, pessoas que estão carentes da palavra, de uma mensagem de amor e de esperança. Apresente para elas o Deus que preocupa-se e que está atento às suas necessidades. Desafie essas pessoas a tirarem os olhos das suas limitações e olharem para o Deus eterno, que tem a resposta que a nossa alma necessita. Sim, meus queridos, meus nobres, louve ao Senhor, proclame o Senhor, fale a respeito dos grandes feitos do Senhor, para que vidas tenham a oportunidade de ter uma experiência real e sincera com Deus. É a respeito disso que o salmista está falando aqui, quando ele faz um contraste entre o Deus eterno, Criador de todas as coisas, e os deuses dos pagãos, que não são nada, que são obra das mãos de homem, da imaginação dos homens. Ele quer justamente chamar a atenção dos leitores para esta responsabilidade, para esta incumbência de testificar da parte do Senhor. Não se acanhe em fazer isto. Não se acanhe em desafiar as pessoas a perguntar: quem é Deus para você? E aí talvez você escute aquilo que eu já escutei algumas vezes. Imagine que entre 7 bilhões de pessoas pelo mundo, Deus vai preocupar-se comigo. E aí você começa a apresentar para estas pessoas
a realidade de que Deus nos conhece pelo nome. E que nós podemos descer do nosso ego. E que nós podemos nos destronar para que o Senhor reine na nossa vida. Entrega. E na medida em que há a entrega, a transformação, ela ocorre instantaneamente. Onde o indivíduo conclui que simplesmente estava equivocado. E que a nossa autossuficiência, ela se mostra ineficaz diante das mais simples dificuldades, onde os indivíduos desesperam. Pergunto, você tem tributado ao Senhor glória e força? Você tem reconhecido os poderosos feitos de Deus na sua vida? Aí você diz para mim, claro, pastor. Pois bem, agora seja você um instrumento nas mãos do Senhor, a dizer, Ele já fez na minha vida, vem fazendo e pode fazer na tua também. Basta você crer, basta você confiar e veja a forma como Deus age. Deus é fiel, diz o salmista aqui. Ele destaca a fidelidade de Deus. Mas Deus também é justo em abençoar-nos quando nos dispomos a confiar e pesar a mão sobre a nossa vida quando insistimos em desprezar a sua palavra. Essa também é uma outra realidade. Portanto, meus amados, o grande desafio consiste em que sejamos achados verdadeiros adoradores. Fomos chamados para adorar. Fomos separados por Deus para adorá-lo. A teologia nos diz que Deus nos fez pessoa porque Ele é pessoa. Capacidade de interagir, de se relacionar. E que Deus seja servido em achar em você um verdadeiro adorador. E que você seja aqueles pés que anunciam as coisas boas. Que você seja aqueles pés que saem a anunciar os grandes e poderosos feitos do Senhor. Amém? Amém. Vamos louvar ao Senhor nesse instante. Nós vamos entoar o hino de número 305. Hino de número 305. E se você veio preparado para ofertar, para entregar o seu dízimo, pode ficar à vontade.
Maravilhoso Deus, de infinita bondade, obrigado, Senhor, por esse privilégio de estarmos aqui, ó Pai, na Tua casa. Amém. Para estarmos prestando culto de louvor e adoração a Ti. Amém. Ser com cada servo Teu que pode estar aqui esta noite. Amém. Que o Senhor continue abençoando, fortalecendo. Amém. Aqueles também que não puderam estar aqui também, Senhor. Sim. Queremos Te agradecer pela Tua palavra, Pai. Amém. Que venhamos estar colocando ela em prática na nossa vida diária. Amém. Ser também, ó Pai, por este momento também que tirou as ofertas e dízimo. Sim. Que o Senhor continue abençoando, ó Pai, também os Teus servos que puderam estar ofertando, dizimando. Amém. E aqueles que não puderam, Senhor, que o Senhor também esteja também dando essa oportunidade. Amém. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor para conosco. Amém. Pai, obrigado também, ó Deus, por ter dado Teu único Filho para morrer na cruz do Calvário por nós. Amém. Perdoa as nossas falhas, os nossos pecados. Que o Senhor está dando a cada um de nós uma semana abençoada. Senhor. Amém. Ao terminar também aqui, ó Pai, que o Senhor esteja levando cada um de nós aos nossos lares amparados por Ti. Senhor. Amém. Obrigado, Pai, por tudo. Essa oração que nós te fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Recebei a bênção. E agora que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação e os ensinos do Espírito Santo sejam sobre vós, sobre cada família aqui representada e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém. Nesse momento, nós, os teus servos, nos achegamos à tua santa presença, clamando o teu perdão, suplicando por tua misericórdia, rogando, Pai, para que o Senhor seja servido em achar em nós verdadeiros adoradores. Nos dá graça e nos fortalece, Pai, para que possamos, no nosso cotidiano, cultivar uma vida de santidade tal, de maneira que, por meio de nós, o teu nome seja engrandecido. Nos dá graça, reveste-nos do teu santo poder, te louvamos e te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. O Salmo de número 96. Salmo de número 96. Você vai observar, quando nós fizermos esta leitura, que será quase que a íntegra de Crônicas, o texto que nós lemos anteriormente. Salmo de número 96. Ok? Salmo de número 96. A palavra de Deus nos diz assim: Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor
ó famílias dos povos. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações: reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte. Ruja o mar e a sua plenitude. Folguem o campo e tudo o que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Assim temos lido o Salmo de número 96. Vamos orar nesse instante. Pai amado, nós acabamos de entoar louvores ao Teu nome, de confessar os nossos pecados. Agora que Tua palavra será exposta, que o Senhor seja servido em aplicar esta palavra no coração de cada um dos Teus servos. Nos dá graça, ajuda-nos sempre. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu quero falar para vocês nesta oportunidade sobre a seguinte ideia: chamados para adorar. Chamados para adorar. É interessante que a língua galesa nos traz uma palavra ou uma definição muito rica a respeito de adoração, cujo significado é de joelhos prostrados. Assim, o galês define a ideia de adoração. Muito provavelmente, este salmo de número 96, ele tenha sido cantado durante a consagração do segundo templo. Um fator ainda que chama a nossa atenção no que diz respeito ao salmo de número 96 é que ele é um salmo missionário. Se você observar aí o verso de número 3, o salmista dirá assim: anunciai. E aí nós veremos um pouquinho mais à frente, mais detidamente, sobre esta ideia de anunciar. Pois bem, queridos, dentro dessa perspectiva de chamados à adoração, eu quero falar para vocês num primeiro momento sobre a seguinte ideia: uma adoração teocêntrica. Versos de número 6 e 7 do nosso texto base, que diz o seguinte: glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força. A ideia de adoração teocêntrica é Deus no centro da nossa adoração. É exatamente esta a ênfase dada aqui pelo salmista. Glória e majestade estão diante dele. A ideia de glória equivale aqui à força. E é interessante que esse termo, ele diz respeito diretamente a um valor intrínseco. É a mesma ideia de, por exemplo, uma moeda que tem ali um valor intrínseco. Sim, meus queridos, tributai ao Senhor o valor devido. O Senhor é digno de adoração por aquilo que Ele é, mas também por aquilo que Ele realiza na vida dos seus servos, na vida do seu povo. Interessante que o rei terreno, ele busca impressionar os seus súditos através, por exemplo, dos seus trajes glamourosos, aquilo que nós chamamos hoje de ostentação. Porém, o supremo rei se veste com os seus atributos eternos. A saber, o salmista lá no finalzinho fala a respeito de fidelidade e fala também a respeito de justiça. Sim, meus queridos, nós podemos olhar para os homens e dizer assim:
Quanta injustiça! Você não já se deparou com uma realidade assim? Né? Quanta injustiça! Você pode olhar para a figura humana e falar assim: falta honestidade, falta brio. Entretanto, quando você olha para as Sagradas Escrituras, você vê com muita clareza o salmista falando a respeito das qualidades do Deus eterno. E aí ele ressalta justiça, aí ele ressalta a fidelidade do Senhor. E é diante deste Deus que você, meu amado, minha amada, é chamado a adorar, a prestar adoração, força e formosura no seu santuário, diz o salmista, verso de número 6, que diz assim, ó: glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. E aí eu quero chamar a sua atenção para aquilo que está escrito no Salmo 93. Vai lá, Salmo 93, verso 1. Olha o que diz aí. Salmo 93, o verso 1. Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Agora o Salmo 99, verso 1, que diz assim, ó: reina o Senhor, tremam os povos, ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. Sim, meus queridos, todos esses salmos são salmos de realeza. O salmista diz: o Senhor reina. Um fator interessante para o qual você deve prestar atenção é que o salmista, ele falará a respeito dos reis e dos povos. E a ideia básica é a seguinte: os reis estão lá em suas nações, sentados em seus tronos, porém, eles são tão falhos quanto transitórios. Porém, existe um que reina e que está no controle de todas as coisas. A este Deus, a este Rei, a este que está sentado no trono eterno, todos devem reverenciar-se. Uma adoração transcultural. Versos 7 e 8, por favor. Salmo 96, versos 7 e 8, que diz o seguinte: tributai ao Senhor, ó famílias dos povos. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Sim, tributai ao Senhor, ó famílias dos povos. É interessante que o termo tributai está relacionado diretamente com aquilo que nós devemos oferecer a Deus. Sim, a maior oferta que podemos oferecer ao Senhor é a nossa disposição para o seu serviço. Certamente você já cantou algumas vezes o cântico Oferta de Amor, sim ou não? Vem o Senhor minha vida a oferecer, não é assim? Quando você canta, você precisa prestar bastante atenção. Alguém já disse, olha que coisa séria, alguém já disse que o momento em que nós mais mentimos é quando nós cantamos. E isso porque às vezes nós não prestamos atenção naquilo que nós estamos cantando. Isso porque muitas vezes nós não prestamos atenção naquilo com que nós estamos nos comprometendo. E aí esse cântico em particular, ele fala de uma entrega total. Mas a questão é, até que ponto essa nossa entrega total, ela é real? Tudo a Cristo a ti entrego. Lembra desse hino? Tudo ó Cristo a ti entrego. Tudo entregarei, tudo entregarei. A questão é, até que ponto esse compromisso total e irrestrito
é uma realidade na nossa vida na condição de adoradores. Lembrando que tudo pertence ao Senhor. Tudo, absolutamente tudo. Quando nós olhamos, por exemplo, Eclesiastes capítulo 5, quando você observa os versos 18 e 19, o sábio Salomão diz assim: quanto ao homem, a quem Deus deu a vida, a condição para o trabalho e o resultado do trabalho, bem como as condições para usufruir deste trabalho, tudo é dom de Deus. Então Deus te deu a vida, Ele te deu a inteligência, Ele te deu o trabalho, a força para trabalhar, o resultado disso, que é de onde vem a tua provisão, as condições para usufruir do resultado do teu trabalho, e aí ele diz, tudo é dom de Deus, é presente de Deus para com a tua vida. Sim, meus queridos, tributai ao Senhor glória e força. E por que, afinal de contas, o salmista, ele faz esta declaração? Porque ele vem mostrando a realidade da nulidade dos ídolos. Sim, é interessante que o termo deuses, a ideia é não Deus, a ideia é nulidade, a ideia é aquilo que não é coisa alguma. Assim ele define os deuses dos pagãos. Ele diz que os deuses dos pagãos são aquilo que não é coisa alguma. Quer ver uma definição muito clara, objetiva e direta no tocante a isto? O Salmo de número 115, quando o salmista diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dar glória. E aí o salmista continua discorrendo e agora ele vai definir a condição dos deuses, dos pagãos. Tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, boca tem, mas som algum sai da garganta, e daí por diante. E o salmista conclui e diz assim: são mortos, e tornem-se semelhante a eles todos os que fazem, bem como todos aqueles que nele confiam. O termo tributai exprime um grau de urgência para a proclamação daquilo que Deus é e faz na vida do seu povo. Sim, agora eu quero falar para vocês sobre uma adoração centrada na santidade de Deus. Verso de número 9. Observem vocês o que é que diz aí. O verso de número 9. Ele diz assim: adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. Sim, meus queridos, somos chamados, somos desafiados agora a prestar atenção para a santidade de Deus. A adoração deve ser um estilo de vida muito mais do que um momento cultico. Sim, no domingo, durante a semana, você sobe ao templo, porém isto é um tempo razoavelmente curto diante de todo o tempo que você tem para adorar a Deus. E é exatamente por isso que defende-se a ideia de que você sobe ao templo não simplesmente para adorar a Deus, mas para dar continuidade à sua vida de adoração. Sim, Salmo de número 116, você tem uma adoração privada, uma adoração individual, que é aquele momento onde você medita na palavra, é aquele momento onde você entoa sozinho os louvores, onde você ora. E aí no dia do ajuntamento, você sobe para que com os demais adoradores se some a adoração pública. Isso é muito interessante. Adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. É o Santo de Israel. Sim, meus queridos, a palavra nos desafia a sermos santos,
porque santo é o Senhor, separados para uma finalidade, qual? Adorar aquele que está entronizado, aquele que está sentado no seu santo templo. Ah, meus queridos, meus nobres irmãos, observem o que Isaías diz aí, em Isaías capítulo 1, verso 11 ao verso de número 13. Isaías capítulo 1, versos 11 a 13. Observem vocês o que diz aí. Isaías 1, a partir do verso de número 11. De quem me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiro e da gordura de animais cervados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes nos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Sim, meus queridos. Em outras palavras, o que o Senhor está denunciando por meio do profeta é: o povo é religioso, o povo cumpre com a agenda de subir ao templo, de manter ali a vida religiosa. No entanto, há uma distorção do estilo de vida cultivado por essas pessoas diante daquilo que o Senhor requer do seu povo. E quando a palavra fala que Deus é santo, nós estamos falando de um atributo, de uma qualidade presente em Deus e que deve estar presente também em nós. Essa ideia de que Deus é santo e que nós devemos ser santos é aquilo que a teologia chama de atributos comunicáveis. Ou seja, Deus é e nós também podemos ser. É por isso que a palavra diz que Deus é santo e que se nós quisermos adorar ao Senhor, nós também devemos buscar e cultivar esta vida de santidade. É interessante que Pedro fala a respeito da eleita do Senhor, que deve cultivar uma vida de santidade. E aí, claro, Pedro está falando a respeito da igreja do Senhor. E aí, nós vamos agora para o verso de número 10 do Salmo 96, quando o salmista diz o seguinte, verso de número 10. Dizei entre as nações, reina o Senhor, ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Sim, meus queridos, dizei entre as nações. O Salmo de número 96, conforme já disse, é um salmo missionário. Observe o verso de número 3, o que é que diz aí? Verso 3. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Sim, dizei. A ideia aqui é a de um mensageiro que deve levar uma notícia adiante. Isaías 52, verso de número 7. Isaías 52, o verso de número 7, que diz o seguinte. Isaías 52, 7, que diz: que formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam coisas boas, coisas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Claro, você deve estar lembrando agora de Romanos capítulo 10, onde o apóstolo Paulo faz referência a estas palavras. Sim, meus queridos, este termo deu origem à palavra evangelizar. Sim,
dizei entre as nações, seja você um instrumento para proclamar as grandezas de Deus. Seja você aquele que se dispõe a contar para outros aquilo que Deus é e faz. Muito provavelmente no seu cotidiano, você depara-se com pessoas que têm a ideia de Deus como sendo Deus distante. Porém, as Sagradas Escrituras falam do Deus pessoal, aquele que se faz presente, que nos conhece pelo nome, que sabe das nossas necessidades. É a respeito deste Deus real, presente, que intervém, que você deve testificar. Sim, proclame que o Senhor reina. Ele firmou o mundo para que não se abale. É isso que Moisés fala lá em Gênesis. E é a respeito deste Deus que você deve testificar. Não se furte a responsabilidade de testemunhar da parte de Deus. Mesmo porque evangelizar, proclamar, não se faz apenas quando se está de férias. Eu estou aqui de férias, não estou fazendo nada, então eu vou agora falar um pouco de Deus. Não. Essa é uma tarefa que você faz no seu cotidiano. Você tem no seu entorno, conforme já disse em outros momentos, pessoas arrebentadas, pessoas que estão carentes da palavra, de uma mensagem de amor e de esperança. Apresente para elas o Deus que preocupa-se e que está atento às suas necessidades. Desafie essas pessoas a tirarem os olhos das suas limitações e olharem para o Deus eterno, que tem a resposta que a nossa alma necessita. Sim, meus queridos, meus nobres, louve ao Senhor, proclame o Senhor, fale a respeito dos grandes feitos do Senhor, para que vidas tenham a oportunidade de ter uma experiência real e sincera com Deus. É a respeito disso que o salmista está falando aqui, quando ele faz um contraste entre o Deus eterno, Criador de todas as coisas, e os deuses dos pagãos, que não são nada, que são obra das mãos de homem, da imaginação dos homens. Ele quer justamente chamar a atenção dos leitores para esta responsabilidade, para esta incumbência de testificar da parte do Senhor. Não se acanhe em fazer isto, não se acanhe em desafiar as pessoas a perguntar quem é Deus para você. E aí talvez você escute aquilo que eu já escutei algumas vezes. Imagine que entre 7 bilhões de pessoas pelo mundo, Deus vai preocupar-se comigo. E aí você começa a apresentar para estas pessoas a realidade de que Deus nos conhece pelo nome. E que nós podemos descer do nosso ego. E que nós podemos nos destronar para que o Senhor reine na nossa vida. Entrega. E na medida em que há a entrega, a transformação, ela ocorre instantaneamente. Onde o indivíduo conclui que simplesmente estava equivocado. E que a nossa autossuficiência, ela se mostra ineficaz
diante das mais simples dificuldades, onde os indivíduos desesperam. Pergunto: você tem tributado ao Senhor glória e força? Você tem reconhecido os poderosos feitos de Deus na sua vida? Aí você diz para mim: claro, pastor. Pois bem, agora seja você um instrumento nas mãos do Senhor, a dizer: Ele já fez na minha vida, vem fazendo e pode fazer na tua também. Basta você crer, basta você confiar. E veja a forma como Deus age. Deus é fiel, diz o salmista aqui. Ele destaca a fidelidade de Deus. Mas Deus também é justo em abençoar-nos quando nos dispomos a confiar e pesar a mão sobre a nossa vida quando insistimos em desprezar a sua palavra. Essa também é uma outra realidade. Portanto, meus amados, o grande desafio consiste em que sejamos achados verdadeiros adoradores. Fomos chamados para adorar. Fomos separados por Deus para adorá-lo. A teologia nos diz que Deus nos fez pessoa porque Ele é pessoa. Capacidade de interagir, de se relacionar. E que Deus seja servido em achar em você um verdadeiro adorador. E que você seja aqueles pés que anunciam as coisas boas. Que você seja aqueles pés que saem a anunciar os grandes e poderosos feitos do Senhor. Amém?